Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre batalha espiritual na mente. Eu vou trazer aqui uma estratégia de batalha espiritual para você vencer essa batalha espiritual que acontece na sua mente. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena. Seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Com certeza você já enfrentou uma batalha espiritual muito pesada na sua mente. Batalha espiritual de pensamentos impuros, pensamentos perversos, pensamentos de tristeza, pensamentos de inferioridade, pensamentos negativos, pensamentos que te afastam de Deus para te fazer pecar contra Deus, e isso tem se tornado uma batalha dia após dia. Você recebe muita seta do mundo espiritual, muita seta dos demônios na sua mente, e você fica sem saber como vencer essa batalha constante que você tem na mente. Porque a mente é um campo de batalha onde Satanás precisa manipular para depois ele assumir o controle total da vida daquela pessoa. Você que não sabe, a sua mente, os seus pensamentos está ligado ao seu espírito. Então, quando Satanás ele lança a seta no seu espírito, ele ataca o seu espírito, você tem essa batalha, você sofre essa batalha espiritual na mente. Então, todos os pensamentos seus estão ligados a teu espírito, porque existe uma conexão espiritual. Então, para quem não sabe, quando você entra no mundo espiritual, quando você é arrebatado, quando você entra na dimensão espiritual, saiba que seus pensamentos têm poder. Pensamentos seus é as suas próprias ações. No mundo espiritual você não precisa falar, mas somente pensar será como a sua fala física. Então, quando você enfrenta a guerra espiritual, quando você está recebendo setas no seu pensamento e você entra nessa batalha, você se posiciona espiritualmente com a sua mente, você consegue vencer aquela batalha espiritual que você está sofrendo na sua mente. Então, por isso, eu vou trazer para você aqui uma estratégia de batalha espiritual para você colocar em prática, para você vencer esses tipos de pensamentos, essa batalha espiritual que você tem dia após dia, 24 horas, sofrendo esses ataques espirituais na sua mente. Entenda uma coisa, muitas das vezes você recebe esses tipos de seta porque muitas das vezes os seus olhos estão sendo colocados diante de coisas impuras, diante de imagens que o diabo tem uma grande chance de lançar muitas setas sobre a sua vida. Quando você está com a sua mente vazia, fica mais fácil o diabo implantar uma seta, uma semente maligna e ali ele encontrar espaço. Então você precisa estar com a sua mente cheia da palavra de Deus. Você precisa estar com os seus ouvidos cheios da palavra de Deus e do louvor a Deus. Porque que muitas das vezes você se encontra em um ambiente e você acaba ouvindo pessoas falando palavrões, pessoas ouvindo músicas seculares, mas mesmo você não querendo e não ouvindo aquele tipo de música, por culpa de outras pessoas que colocam aquela música secular, fica na sua mente. Então, isso é um agir e um trabalhar maligno, porque quando você enche os seus ouvidos do louvor a Deus, os seus ouvidos da palavra, a sua mente da palavra, do louvor a Deus, e essas músicas satânicas não encontram espaços, essa seta maligna não encontra espaço. Então, por isso, quando você receber pensamentos de blasfêmia, pensamentos negativos, batalha espiritual na mente, pensamentos de impureza, pensamentos perversos, pensamentos de inferioridade, você vai gravar versículos, tá? Versículos da Bíblia Sagrada, e esses versículos você vai pronunciar na sua mente ou com os seus lábios todas as vezes que você receber ataques malignos com esses pensamentos na sua mente. Porque existem situações que o diabo só cai por terra através da palavra. Porque quando Jesus estava no deserto, ele venceu
o diabo através da palavra. E quando o diabo lança a seta na sua mente, pensamento de blasfêmia, dizendo você blasfemou contra o Espírito Santo, faz isso, faz aquilo, você vem contra o diabo e usa a espada da palavra, pronuncia os versículos da palavra de Deus contra ele. Então, para isso acontecer, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa meditar e guardar aqueles versículos para usar contra o diabo. Porque não adianta você também querer usar versículos isolados, você precisa ler a palavra, meditar na palavra, entender o que está escrito e nisso você vai enfrentar o diabo com a palavra de Deus. Eu já passei por momentos, tá, de batalha espiritual na mente, no início da minha caminhada, que eu já contei aqui em algumas lives que nós fizemos sobre batalha espiritual na mente, em que eu recebia pensamentos, tá, de blasfêmia contra o Espírito Santo e era um ataque. Só que isso era acompanhado de ataque, tá, desses pensamentos e de acusação também. O diabo ficava acusando, você blasfemou, você pensou isso, você blasfemou contra o Espírito Santo. E ficava aquela acusação constante 24 horas. Para mim chegar a um ponto de desistir da presença de Deus, de ter pensado que blasfemei contra o Espírito Santo por causa de um pensamento que foi lançado na minha mente. Então Deus, no mesmo dia, Ele me deu uma estratégia através da sua palavra. E naquele momento eu peguei a palavra de Deus e disse para o Senhor, Senhor, se eu blasfemei contra teu Espírito Santo através desses pensamentos que o Senhor sabe que não sou eu quem estou querendo pronunciar, falar isso na mente, que o Senhor possa me dar uma resposta através da tua palavra. E que a partir do momento que essa palavra for aberta a este demônio que tem atacado a minha mente, ele vai cair por terra. Foi o momento que o Senhor me deu uma palavra, a qual falava a vinha de Nabote. Nabote sofreu uma falsa acusação mandada por Acabe e Jezabel para que ele tivesse a sua vinha roubada. Então eu estava sofrendo uma falsa acusação. E a partir daquele dia eu recebi a presença de Deus tão forte que caiu por terra aquela batalha espiritual que eu estava enfrentando na mente. E a partir daquele dia nunca mais eu tive esse tipo de batalha espiritual na mente. Porque o demônio que estava lutando, trabalhando, me acusando através daquele pensamento, caiu por terra através da palavra. Então é muito importante você usar versículos contra o diabo. Todas as vezes que o diabo tentar implantar um pensamento negativo, um pensamento de impureza, um pensamento de inferioridade, um pensamento perverso, um pensamento mentiroso, enganoso, soberbo, você usa a palavra de Deus para se defender contra as obras do diabo, contra aquilo que o diabo coloca na sua mente. Se é um pensamento de impureza, pega o versículo que fala contra a impureza, que é o pecado. O diabo te ataca com pensamento de blasfêmia, pega versículos a qual Deus fala com você, que esses versículos te ajudam e te defendem dentro da palavra de Deus para que toda acusação do diabo venha cair por terra. Então, essa estratégia deve ser usada, tá? Quando você está na batalha espiritual, você precisa estar com a mente cheia da palavra de Deus. E você também precisa estar com a mente cheia do louvor a Deus. Por isso que existem pessoas que absorvem, tá, músicas seculares, porque muitas das vezes a pessoa não ouve louvores, não louvam louvores, não enche a mente com a palavra de Deus e a mente fica vazia e sobra espaço para o diabo implantar as suas sementes, as suas artimanhas, e nisso a pessoa se torna frágil para que o diabo trabalhe e encha a mente dela de coisas que não vêm de Deus, não provém de Deus. Então você precisa utilizar a estratégia de guerra, de batalha espiritual. Quando você está nessa batalha espiritual na mente, você deve colocar no seu coração: quem está comigo nessa batalha é bem mais maior do que o diabo que ataca através dos pensamentos. E ele vai ter que cair por terra. É o diabo que tem que sair, não é você que tem que se render aos tais pensamentos. Então isso você tem que colocar no seu coração, que enquanto você não vencer o diabo, você não vai desistir de batalhar espiritualmente. Por que tem pessoas que ficam com o espírito de loucura, de depressão, ficam com o espírito de inferioridade? Porque essas pessoas estão com a sua mentalidade fraca.
esvaziam-se a mente, não enche a mente da palavra de Deus, não enche a mente de virtude que vem do Espírito, não se alimenta de coisas que trazem virtude, e ali elas ficam ali refém do mal, se tornam ali refém dos poderes das trevas que atacam a sua mente, as setas que voam 24 horas. Então você precisa se revestir de toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com as armaduras espirituais, para que isso não venha atingir a sua vida. E todos sabem que quando você está em jejum, em oração, muita seta cai por terra, muito pensamento diabólico cai por terra. Mas nós sabemos que existem momentos que você vai estar somente em oração, você não vai estar de jejum. Então você precisa aprender isso. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Grave versículos e pronuncie todas as vezes que o diabo vier lhe atacar na mente com esses tipos de pensamentos, com setas, que você possa repreender e pronunciar a palavra de Deus, para que você se lembre que você não pode pecar contra Deus através de pensamentos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.